Muito boa noite, Pedro Passos Coelho. Muito bem-vindo. Em julho, no Conselho Nacional, o senhor disse que em setembro vinha aí o diabo. Estamos a 4 de outubro. Onde está o diabo? Eu, de facto, não disse tal, sequer no Conselho Nacional. As informações não foram corretas, aquelas que transmitiram cá para fora? Então disse exatamente o quê? Mas vamos à questão importante que coloca. Para mim é muito claro que o tempo que estamos a viver é um tempo que está a ser desperdiçado e em que as promessas que foram feitas ao país, quer no que respeita ao modelo económico, ao crescimento da economia, quer à esperança no futuro de podermos sustentar uma descida séria da taxa de desemprego, estão a ser goradas. E essas dificuldades estão à vista. E é preciso estar muito desatento para não as observar. A nossa economia está a crescer metade daquilo que o Governo estimou para este ano. O Primeiro-Ministro deu uma entrevista recentemente onde pela primeira vez diz que afinal não é provável que a economia cresça acima de 1% este ano. Mas o FMI também hoje falou da conjuntura internacional e como isso está a afetar as várias economias, nomeadamente as mais frágeis. Isso era previsível e nós chamámos a atenção para essas possibilidades, mas o Governo não teve uma política prudente. Apostou tudo numa altura em que já muitas instituições diziam que o cenário macroeconómico que o Governo estava a escolher era demasiado otimista. Nós também chamámos a atenção para isso. E, de facto, aquilo que estamos a observar, muito rapidamente, é que a economia está a crescer metade do que devia e menos, portanto, do que cresceu há um ano atrás. Estamos a regredir. Estamos com exportações a ter um comportamento pior do que aquele que estava estimado pelo Governo e àquele a que o país se habituou nos últimos anos. O investimento tem vindo a cair, aquilo a que chamamos a formação bruta de capital fixo, quer dizer, o investimento para futuro tem estado a cair significativamente ao longo do ano e isso significa, portanto, ter piores perspectivas para o futuro. O nosso saldo externo está a deteriorar-se e, portanto, tudo aquilo que é importante para a construção do nosso futuro, não é do dia-a-dia, é para a construção do futuro, está a complicar-se. Então diria que este modelo deste Governo está condenado ao fracasso? Eu acho que este modelo está a revelar o seu falhanço. Não é a prova de que, afinal, até havia uma alternativa? Não, prova exatamente o contrário, porque a única preocupação hoje que o Governo vem exibindo é com o controlo das contas públicas. Repare só a ironia da situação. Mas que são importantes. Quando são fundamentais, não são importantes, são fundamentais. Nós dissemos sempre isso. Nunca tivemos nenhuma ajuda na altura do Partido Socialista para podermos atingir as metas orçamentais que eram importantes para o país. Eu espero que o país, este ano, atinja as suas metas orçamentais. Mas cada vez que saem relatórios, quer do próprio Parlamento, quer do Conselho de Finanças Públicas, das entidades que se pronunciam com independência sobre as contas portuguesas, acrescentam-se dúvidas, incertezas e apontam-se os riscos para aquilo que vai ser a execução orçamental até ao final do ano. Portanto, se estamos perante uma circunstância em que o país perde competitividade, não atrai investimento externo, não está a crescer o que devia, se isto não é uma situação indesejável, o que é uma situação indesejável? Mas o senhor continua a recusar alimentar o debate sobre a possibilidade de um novo resgate? Eu nem quero acreditar que essa questão se ponha. Mas então ontem ouvimos um comissário alemão falar disso no Parlamento. Mas sabe que eu acho que é muito sintomático que a questão seja colocada externamente. E isso não devia ser ignorado pelas autoridades portuguesas. Porque eu não vejo nenhuma razão para que tal aconteça, mas só o facto de essa possibilidade ser encarada externamente é um susto. O Ministro das Finanças já disse numa entrevista há algum tempo atrás, há poucas semanas, que a sua tarefa era evitar que isso acontecesse. Não foi muito feliz porque com isto deu a ideia de que sim, de que poderia haver um risco de que isso acontecesse e, portanto, ele está a trabalhar para que isso não aconteça. Talvez devesse ter sido mais afirmativo, dizendo que simplesmente esse cenário não se põe. Mas, para isso, para que seja uma afirmação credível, é importante que o Governo entregue resultados de políticas que se vejam. Ora, o Governo está consumido no seu dia-a-dia. Mas para já temos os dados da execução orçamental, que foram conhecidos agora recentemente, também hoje os dados da UTAU. O Presidente da República diz que não está muito preocupado e está otimista em relação ao último trimestre do ano. Como é que o senhor está? Também tem algum grau de otimismo, uma vez que habitualmente essas contas melhoram no final do ano? Nós analisámos aquilo que foram os resultados apresentados pela Direção-Geral do Orçamento relativamente à execução do Orçamento até agosto. E chegamos a esta conclusão. A UTAU aponta no mesmo sentido. Sim.
existe um desvio do lado da receita face àquilo que estava previsto de quase 1.300 milhões de euros. Estamos a falar de 0,7% do PIB. Nesta altura, claro, o jogo ainda não acabou, nós esperamos que até ao final do ano as coisas possam corrigir, eu não conheço o futuro, não sou vidente e, portanto, ninguém que esteja no governo ou na oposição pode dizer eu vi o futuro e vai ser assim. Mas sendo a tendência por regra positiva, acha que não chegará para compensar essa falha? Não, o que digo é que 0,7% do PIB em desvio orçamental para quem quer ficar abaixo de 3%, eu já nem estou a falar dos 2,5% que ficaram comprometidos com Bruxelas, já é um desvio muito grande. Para que isso seja compensado nos meses seguintes, tem a receita fiscal de correr extraordinariamente e tem o Governo, imagino, de cumprir a meta aumentando os impostos e vendo a receita fiscal aumentar. Mas não acredita no cumprimento do déficit de 2,5% de todo? Não se trata de acreditar ou não. Acho que, conforme tem sido apontado, existem riscos. E os riscos são estes. Nós temos noção de que o Governo está a empurrar com a barriga aquilo que é a atividade normal do Estado. Portanto, a apostar na contenção da despesa, que está, de resto, controladíssima, é assim falsamente controlada, na sua opinião? Não é falsamente. Repare, o Estado pode decidir não gastar, mas não pode decidir não gastar em permanência. A senhora pode decidir, olha, eu vou suster aqui a respiração durante 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, mas não pode dizer, olha, eu optei agora por não respirar. Porque esse movimento é involuntário, a senhora vai ter de respirar, a algures. O Estado não pode dizer, olha, como este ano temos aqui um problema com o déficit, não vamos gastar. E, portanto, foram essas as notícias que apareceram. Do lado do Serviço Nacional de Saúde, olha, ordem para os hospitais, não podem gastar nada sem ordem superior se fizer favor. Para a educação, olha, trate, se fizer favor, de não contratar as pessoas que ainda faltam, porque não há dinheiro para isso. Pode-se, durante um tempo, viver assim. Mas para Bruxelas o que interessa é as contas estarem certas. Mas não se pode dizer, olha, mas não se pode dizer, esta é uma maneira sustentável de ter um déficit orçamental controlado. Isso não é, porque se não gasta agora vai ter de gastar para a frente. A menos que o Estado faça alguma revisão das suas despesas e possa apresentar poupanças efetivas. Ora, o Governo não faz tal. Portanto, está a suster artificialmente a despesa para ver se consegue negociar um orçamento para 2017 que possa ser aceito em Bruxelas e criar nas pessoas a ilusão de que está tudo bem, mas não está. Sim, mas pelas suas palavras entendo, evidentemente, chamar a atenção para entendo que acredita que até com alguma ginástica financeira, matemática, aritmética, chamemos-lhe o que quiser, isso até poderá ser atingido tal número que é exigido por Bruxelas. O que lhe pergunto é... Eu até espero que sim. Eu desejaria que sim. Mas isto não é uma questão de vontade, é uma questão de saber se há condições ou não para atingir. Ora, o Governo é que sabe. Nós só podemos chamar a atenção para as tendências que estão a registar-se. E as tendências não são positivas, infelizmente. E de acordo com essas tendências, sabe de alguma informação se por acaso Bruxelas já exigiu mais austeridade para o próximo ano? Eu só sei o que é público, quer dizer, não tenho nenhum contacto com a Comissão Europeia, portanto, lamento não poder responder à sua pergunta e só o Governo é que poderá responder. Mas eu diria que o que seria expectável era que os organismos internacionais e a Comissão Europeia também pedissem ao Governo em Portugal que reduzisse o déficit orçamental em 2017, porque essa é, de certa maneira, a meta a que estamos todos obrigados. Quer dizer, enquanto existir déficit, isso vai significar mais impostos e mais dívida para o país e, portanto, é virtuoso reduzi-la. Mas, como sabe, eu disse isto durante vários anos e fui muito criticado, mas, pelo menos isso, eu creio que o Governo está ciente dos riscos que constituiria não cumprir essas metas. O Orçamento de Estado para 2017 é apresentado dentro de 10 dias. O PSD vai continuar sem apresentar propostas, deixar sugestões para melhorar esse orçamento? Nós temos apresentado muitas propostas na Assembleia da República que visam as políticas mais diversas, mas importantes, todas elas. Mas para o orçamento, por que não? As que têm que ver com a qualificação dos portugueses, com a valorização do território, com o financiamento das empresas, com a inovação na economia, com tudo aquilo que envolve também a saúde e a justiça. O orçamento é uma matéria que respeita ao Governo, não respeita à oposição. Mas os outros partidos apresentam propostas, nomeadamente o CDS, apresentou agora ainda hoje, foi notícia, o supercrédito fiscal. Não há nenhuma forma de comprometimento. Porquê é que o PSD não o faz? Cada partido define aquilo que acha que é a sua melhor estratégia. Do nosso ponto de vista, o orçamento é uma matéria que cabe
primordialmente ao Governo. E é importante que um Governo que tem uma maioria absoluta seja transparente naquilo que são as regras do próprio orçamento. Quer dizer, nós ainda não sabemos muito bem, ouvimos o Ministro das Finanças, ouvimos o Primeiro-Ministro e percebemos que o Governo tem uma opção de fundo que é elevar a carga fiscal da tributação indireta. Parece-nos um mau caminho. Porquê é que é um mau caminho se é um caminho que tantos outros no passado o fizeram, nomeadamente o senhor? Eu explico porquê. Porque os impostos indiretos são aqueles que são mais cegos ao rendimento das pessoas. E, portanto, se nós pudermos evitar aumentar os impostos indiretos e privilegiar os impostos diretos, aqueles que têm a ver com a capacidade das pessoas financeira, isso não deve ser mau. Mas quero só dizer-lhe, para contrariar uma observação que fez, que quem mais subiu impostos indiretos em Portugal foi o Partido Socialista, não fui eu. Do engenheiro José Sócrates. Eu, por exemplo, tirando uma coisa que estava no memorando de entendimento e que cumpri na altura, que foi rever alguns produtos de cabazes que estavam nas diversas taxas do IVA, não mexi nas taxas do IVA. Sim. Mas o engenheiro Sócrates e o governo do Partido Socialista, em 5 anos, passaram o IVA de 19% na taxa normal para 23%. Repare bem, mas numa delas com o seu acordo, numa delas com o seu acordo, quando veio pedir desculpa aos portugueses. É verdade, é verdade. E nessa altura, repare bem, estava o governo exatamente como está hoje, a aumentar os impostos aflito para cumprir as metas do déficit. E nessa altura eu disse ao governo: sim, senhor, nós, para evitar uma situação pior no país, nós vamos votar essa proposta e apoiámos-la. Repare bem, coisa que nunca tivemos do Partido Socialista enquanto fomos governo. Apoio para coisa nenhuma. Nós apoiámos o Partido Socialista no governo para que, junto à Comissão Europeia e dos mercados, o país pudesse apresentar um bom desempenho, e depois aquilo que aconteceu é que pedimos, em reverso, que pelo menos o governo poupasse outro tanto nas despesas do Estado. E o Partido Socialista, na altura, não poupou coisa nenhuma. Mas, de qualquer forma, está a falar da tributação sobre os impostos indiretos, mas também de uma tributação sobre património. É preferível uma tributação sobre património à tributação sobre os salários? Repare. Concorda, pelo menos, com essa via ou não? Repare, nós temos tributação sobre o património. Não, essa questão não se põe, porque nós temos uma maior tributação sobre o património. Muito bem. Nós temos tributação sobre o património. A questão que se põe é de saber se devemos olhar sempre para o exercício orçamental, vendo aonde é que se pode ir buscar mais dinheiro dos impostos. Isto, em primeiro lugar, é um bocadinho surpreendente, porque o Partido Socialista e este Primeiro-Ministro tinha dito que não ia fazer isso. Doutor, mas o que é que isso distingue de si? Segundo, o que é que isso distingue de si? Fez exatamente o mesmo percurso quando estava na oposição, antes de chegar ao governo. Não, já vimos que fiz ao contrário. Fez o mais brutal aumento de impostos que este país conheceu, aliás, com Vítor Gaspar. No que é que esta atuação o distingue de si? Afinal de contas, não estão ambos a seguir o mesmo objetivo, mas com caminhos diferentes? Sabe qual é a grande diferença? É que nós, na altura, não tínhamos um tostão. Está a ver? Tanto que não tínhamos um tostão, que o Primeiro-Ministro que me precedeu pediu 80 mil milhões de euros emprestados. E agora temos? Não tinha dinheiro. Agora parece que temos. Não parece que temos, porque eu só ouço falar de aumentos, restituições. Dá a impressão que nos saiu o totoloto, ou que herdámos assim, de algum familiar abastado, porque se reparar entre os partidos da maioria, a única coisa que se fala é saber se aumenta 10, se aumenta 20, se repõe a esta velocidade ou àquela velocidade, quanto mais depressa melhor. O senhor também queria repor uma velocidade mais lenta. Sim, de acordo com as possibilidades que tivesse. E acha que isso faz toda a diferença? Eu acho que isso é muito diferente, porque está a ver, eu nunca disse que nós não precisávamos de equilibrar as contas. O Partido Socialista é que disse que tinha uma solução mágica, que isso não custava mais dinheiro. Bastava que nós não estivéssemos no governo, foi aliás por isso que nos deitaram abaixo, lembra-se disso. Eu ganhei as eleições há um ano, e aliás essa é a razão, porque não só somos o maior partido da oposição, mas somos o maior partido do país. Na altura formei um governo e o Partido Socialista deitou-nos abaixo. Eu convidei na altura o Dr. António Costa para ser Vice-Primeiro-Ministro para ver se conseguíamos ter uma solução equilibrada de governo que não deitasse pela janela fora os sacrifícios que tínhamos andado a fazer nos últimos anos, e ele disse que tinha uma alternativa melhor. E uma alternativa que ia pôr o país a crescer a um ritmo muito mais elevado, está a ser ao contrário, que ia pôr o consumo a dinamizar a economia, pelos vistos não está a dinamizar, quer dizer, está tudo a falhar. No entanto, cada vez que discutimos as hipóteses orçamentais, ficam em cima da mesa os aumentos dos impostos. Então onde é que está a solução tão milagrosa? Já não devíamos ter passado essa fase. Eu, no meu tempo, não tinha dinheiro, estávamos em emergência nacional. O que é que queria ouvir do Primeiro-Ministro em termos, nomeadamente, de investimento e de aposta no crescimento? Que não tem ouvido ainda. Que tivesse alguma coisa a dizer aos investidores, aos empresários, a quem tem poupanças em Portugal, que fosse tranquilizador.
Em vez de estar sempre a dizer que vai lançar novos impostos sobre produtos da nossa alimentação, sobre o imobiliário, sobre o próprio IRS, não está isento de poder vir a ter mexidas no futuro, isso já foi também dito. Mas, sobretudo, a tributação indireta, e diz vagamente, não sabemos ainda quais, mas vai haver um aumento desses impostos. Isso afasta os investidores, não dá confiança. As políticas de reversão de políticas estruturais que foram levadas a efeito criam muita desconfiança e, portanto, o Governo teria de mudar substancialmente não só os acordos que fez à extrema-esquerda, mas também a sua prática política. Se o fizesse, eu julgo que nós poderíamos pensar em ter um resultado melhor. Se o não fizer, vai ser muito difícil que o resultado seja muito diferente daquele que já tivemos no passado com estas abordagens e daquele que estamos a sentir. Repare, nós perdemos vários postos nos rankings de competitividade. Assim, de uma assentada, de um ano para o outro. Ao mesmo tempo... Mas ainda com efeitos ao ano anterior, como sabe. Limitados. 2014. Repare, mas limitados. Não, de 2015. Mas limitados, não 2014, mas de 2015. Mas limitados, porque nós sabemos que as eleições ocorreram justamente há um ano e antes das eleições há sempre uma certa expectativa sobre o que é que vai acontecer. E, portanto, há sempre um levantar o pé do acelerador por parte dos investidores. Isso é normal. Mas já não é normal 10 meses depois de haver um governo novo e um ano depois das eleições. Doutor, mas é normal nesse cenário que colocou aqui em cima da mesa que o Presidente da República e o Primeiro-Ministro mantenham já há tão longos meses uma relação tão amistosa a nível institucional? Se eu acho normal? Se acha normal, já que o cenário é de facto demolidor, como o coloca, não, esta é a acha que o Presidente da República não tem a visão para... O Presidente da República, eu creio, tem atuado bem, no sentido em que tem procurado criar um clima de cooperação e de apoio ao Governo. E essa, do meu ponto de vista, é uma missão importante do próprio Presidente da República. E ele está a fazê-la bem. Está a ver, nós apoiámos o professor Rebelo de Sousa para candidato a Presidente da República, votámos nele, e logo nessa altura dissemos que não esperávamos que ele fosse a voz do PSD em Belém, tal como o professor Cavaco Silva não foi a voz do PSD em Belém. Os Presidentes da República têm de ter um papel institucional. Podem às vezes agradar mais ou menos às oposições, podem às vezes agradar mais ou menos aos governos, mas devem ter um papel institucional importante a desempenhar. E nesta altura eu creio que é muito importante, com um novo ciclo de governo que se iniciou, que o Presidente da República possa dar sinais claros de apoio ao governo. Isso aconteceu, de resto, com Cavaco Silva, quando foi eleito Presidente da República, durante os primeiros tempos da maioria absoluta primeiro mandato, do por regra, mais Socialista. Isso é assim. Podemos avançar, o tempo passa a correr, só tínhamos 20 minutos, temos de falar, obviamente, de autárquicas. Ora, nas últimas, um ano antes, já estavam decididas 60 das 90 coligações do PSD. Neste momento não há nada, Lisboa, Porto, só para falar das mais importantes. Reconhece ou não que há um clima de insatisfação, de impaciência, de nervosismo no PSD por causa disto, precisamente? Não tem sentido. Nós temos as nossas regras dentro do PSD. Tivemos um Conselho Nacional em julho, justamente onde a estratégia autárquica foi debatida e foi aprovada. E nós estamos dentro daquilo que foram os prazos que acordámos que iríamos respeitar para o processo autárquico. Portanto, não estamos pressionados pelo tempo. Falta um ano para as eleições autárquicas. Não vejo nenhuma necessidade, já o disse publicamente, de estar a acelerar esses prazos. Acho cedo para estar a anunciar candidatos às principais câmaras. Temos até ao final do ano para formalizar um primeiro lote de candidaturas e até março para formalizar, abril, para fechar esse processo. Não temos, portanto, grande pressa nisso. É um trabalho que está a ser feito com muita minúcia, com muito cuidado, com muita proximidade, que também é importante, porque é útil, quando estamos a escolher 308 eleições e equipas, que haja proximidade dos órgãos nacionais aos conselhos, onde os candidatos vão ser escolhidos, e esse trabalho está a ser bem feito. Mas o caso de Lisboa, que foi aquele mais polémico recentemente, sabemos que a Conselhia tem autonomia, mas o facto de não ter informado o coordenador autárquico do PSD da iniciativa que ia desenvolver junto de José Eduardo Martins, não foi algo feito de facto à revelia?
que tem uma leitura política negativa para o PSD? E até me espanta que essa seja uma matéria, digamos, de dignidade nacional. Não leva mal a minha observação. Não de dignidade nacional, mas uma questão política interna para o PSD. Mas não é uma questão de política interna. José Eduardo Martins, um dos seus principais críticos, como sabemos. Mas eu não tenho nenhum problema com o Dr. José Eduardo Martins, nem com qualquer outro. Deixe-me já arrumar essa questão, então, das tricas internas e das coisas internas. Mas foi ou não apresentado um facto consumado? Não tem que ser sequer consultado sobre essa matéria. Deus me livre de estar agora a pronunciar-me sobre escolhas dessa natureza que são feitas pelo país inteiro. Nem há diálogo, não há conversas sobre o que vai acontecer? Sobre este tipo de coisa? Sobre este tipo de coisas não há? Com certeza que não. Deixe-me só dizer o seguinte. É conhecido que eu, dentro do PSD, exerci sempre o meu lugar de liderança de uma forma muito inclusiva e muito abrangente. Chamei praticamente todos os meus adversários internos, ou para o Governo, ou para equipas que trabalharam em termos nacionais comigo. Nunca tive nenhum problema com ninguém dentro do PSD, nem com a chamada oposição, nem com a outra. E o senhor hoje não se sente mais sozinho? Não se sente desgastado? Pelo contrário, não sou daqueles que se anda a chorar pela falta de apoio. Nem está arrependido de ter ficado depois de ter sido roubado no Parlamento? Enquanto estive no Governo, tive todo o apoio do PSD. E agora que estou na oposição, tenho tido todo o apoio do PSD. Portanto, não há aí nenhuma queixa, nem nenhum problema a assinalar. Ou seja, aquela leitura de que terá sido ultrapassado, que foi desautorizado, que isto foi um facto consumado... Não vejo nenhuma razão para isso. Não vê. Há 6 anos e meio, peço desculpa, está como Presidente do PSD, teve mais tempo de governo do que de oposição, e era o que lhe perguntava, em nenhum momento se arrependeu de ter ficado na liderança, uma vez que não é algo comum, não é da tradição portuguesa, alguém que já foi Primeiro-Ministro depois não ficar é da tradição, como líder não é da oposição, tradição. Além de Mário Soares. De facto não é da tradição, mas deixe-me recordar que também não é da tradição ganhar as eleições e não governar. Mas isso não invalida que não tenha ficado na oposição. Estamos, portanto, numa circunstância particular, que nunca tinha ocorrido. E eu senti na altura e sinto ainda hoje, que tenho moralmente a obrigação de representar aqueles que votaram em mim. E que não se sentem representados por este Governo. Mas Paulo Portas saiu. E que até não teve a mesma leitura que o senhor. até se sentem ameaçados por este Governo. E bem, porque este Governo não disse ao que ia nas eleições, e está a conduzir o país para uma situação que os portugueses não escolheriam. Não estou a falar, evidentemente, da restituição dos rendimentos. Isso tomara eu também poder fazer, estando no Governo. Foram os socialistas que começaram por cortar e eu também teria muito gosto em fazer isso. Mas a questão, não é disso que eu falo. Para resumirmos, não sentiu que tinha chegado o momento de sair, que tinha chegado ao fim, no dia em que eu achar que estou a mais, isso pode ter a certeza que não fico cá por ficar. Mas também quero dizer, com clareza, que dentro do PSD as questões sobre a liderança e sobre a estratégia são muito discutidas sem nenhum problema. E, portanto, quando alguém quiser candidatar-se contra mim, pode fazê-lo. Mas não é essa a minha preocupação. A minha preocupação é não defraudar a expectativa dos portugueses que votaram em nós e que nos escolheram. Doutor, mas sabemos que, por exemplo, as últimas sondagens não têm sido muito simpáticas nem para o PSD, nem para si. Ainda agora uma sondagem da Aximage confirma essa tendência com o PS a consolidar a liderança, a afastar-se bastante. O senhor cair na popularidade, a ser o líder menos popular a larga distância dos seguintes. E lembro uma entrevista à Renascença, em janeiro deste ano, em que o senhor disse que havia condições para voltar a ser Primeiro-Ministro. Um ano depois, apesar destas sondagens e apesar desta tendência, continua a achar o mesmo? Não só há condições, como eu julgo que é necessário para o país, se quiser realmente preparar o futuro como deve ser, ter uma alternativa séria. Deste Governo não se vai esperar nenhuma reforma no país. Tudo o que implicar fazer escolhas difíceis, este Governo nunca fará. Porque vive para a espuma dos dias, para o dia-a-dia, para a popularidade fácil, não é para preparar o futuro. E eu já dei provas do contrário. Quer dizer, de que, para salvar a minha pele, não anda a comprometer expectativas no país. É exatamente ao contrário. Se isso me custar o lugar, tanto pior para mim, mas isso não é o mais relevante. Ou seja, acha que tem as condições para isso? Não governei a olhar para as sondagens e não estou na oposição a olhar para as sondagens. Esse é o perfil do Governo, não é o meu perfil. É importante que nós possamos transmitir às pessoas aquilo em que acreditamos, o que é preciso fazer. E as pessoas perceberem em que é que reside essa alternativa, evidentemente. Mas isso é, digamos, o meu dia-a-dia, é por isso que batalho. Foi por isso que, enquanto estive no Governo, me esforcei muito para que Portugal
saísse do resgate e pudesse levantar a cabeça. E hoje sou seguramente o mais interessado, até porque o PSD vai ser preciso um dia no governo, em que a situação no país não se degrade muito, como infelizmente está a acontecer. Mas e tudo isso consigo à frente do partido e à frente do governo. Confirmo só para tentar perceber porque eu não entendi se é isso mesmo. Com certeza. E consigo à frente desse governo que ainda acha que ainda tem condições para assumir. Doutor. Isso só o país é que dirá na altura própria, que são as eleições, não é agora. Muito bem. Mas se eu seguisse as sondagens, nem as eleições de 2015 tinha ganho. Mas são indiferentes? Não é uma questão de ser indiferente. A gente não pode decidir só por causa das sondagens. Doutor, agradeço a sua presença. O nosso tempo voou, como vimos. É verdade. Muito obrigada e voltaremos certamente a encontrar-nos no futuro próximo. Muito obrigada.